Boa tarde, leitores do Bahia Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 5 de novembro de 2018. Volta de feriado e estamos ao vivo no site e no Facebook com a edição do BN na tela de hoje. E a gente vai começar nosso programa falando de um pedido que a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ingressou no Supremo Tribunal Federal. A defesa do petista pediu a anulação do julgamento que condenou Lula a mais de 12 anos de prisão. O julgamento ele foi feito em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro e é com esse argumento que a defesa de Lula pede a anulação. Segundo os advogados do ex-presidente, Moro foi parcial e o que ajuda a provar isso é o fato que o juiz de primeira instância lá da Justiça Federal do Paraná foi convidado para compor o Ministério de Segurança Pública e de Justiça no governo de Jair Bolsonaro, adversário de Lula, a partir do ano que vem. A defesa de Lula também deve usar mensagens de parabéns que Moro deu para Bolsonaro após a eleição, após a vitória do capitão de reserva nas urnas. Além disso, caso seja anulado o julgamento que mantém Lula preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba há 7 meses, a defesa também pede que essa ação se estenda para outros julgamentos em que Lula é réu, como a do sítio de Atibaia. Esses julgamentos, tanto como o do sítio de Atibaia, quanto outros que Lula é réu, como do terreno do Instituto Lula, estão na Justiça Federal do Paraná. E aí, o que você acha disso? E falando aí de Moro, falando de Bolsonaro, o Diário Oficial da União publicou hoje que o articulador do governo Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, foi nomeado ministro extraordinário. Documento aí assinado por Eliseu Padilha, o atual chefe da Casa Civil, coloca Onyx Lorenzoni como um dos responsáveis pela coordenação da equipe de transição do governo de Michel Temer para o governo de Jair Messias Bolsonaro, que inicia no próximo dia 1º de janeiro. Uma das primeiras missões de Onyx como ministro extraordinário vai ser preparar o terreno para o presidente eleito que deve desembarcar nessa terça-feira em Brasília para conversar com o atual presidente Michel Temer. E olha, Onyx já está trabalhando, viu? Saiu uma edição extra hoje do Diário Oficial da União em que ele nomeou 28 pessoas para os chamados cargos especiais de transição governamental. O que são esses cargos? Cada presidente eleito a partir do dia da eleição tem direito a nomear 50 pessoas para trabalhar durante esse tempo de transição, né? Durante essa mudança de um poder para o outro, de um governo para o outro. Onyx ele pode nomear até 50 pessoas seguindo instruções de Bolsonaro. Ele nomeou hoje 28 e os nomes dessa lista incluem os futuros ministros Marcos Pontes, que vai cuidar do Ministério de Ciência e Tecnologia, Paulo Guedes, que vai comandar o Superministério de Economia, e Augusto Heleno, que vai comandar aí o Ministério da Defesa. Alguns outros nomes interessantes também estão nessa lista, como o do assessor jurídico e ex-presidente do PSL, o advogado Gustavo Bebiano. O vice-presidente do partido de Bolsonaro também ganhou um desses cargos, ele é o Julien Charles Bezerra Lemos. A lista completa você confere lá no Bahia Notícias. É importante salientar que todas essas 28 pessoas, como o resto das 50 que devem vir aí em futuros anúncios, devem ser exoneradas até o 2º dia útil, assim que o presidente novo assumir, já que eles vão exercer apenas atividades que contribuem para a transição entre governos. E se você estranhou o juiz Sérgio Moro, ministro já anunciado para uma superpasta do governo Jair Bolsonaro, ficar de fora dessa lista, não estranhe, ele já está trabalhando no superministério. Moro pediu férias lá da Justiça do Paraná para começar a montar a sua equipe, né? Moro foi chamado para compor o superministério que vai unir Justiça e Segurança Pública. E para isso, ele já começa a escalar seu time. Ele pediu férias depois de 4 anos trabalhando lá na Operação Lava Jato e, além de escolher as pessoas que vão acompanhar ele nessa empreitada, o juiz federal também começa a elaborar as leis que ele deve enviar para o Congresso Nacional. Lembrando que na última sexta-feira a gente falou que Moro, uma das condições para Moro aceitar o cargo de
de ministro da Justiça foi ter liberdade total. O juiz falou em nota que deve criar uma agenda aí que seja muito forte anticorrupção e anticrime organizado. Agora vamos parar de falar um pouquinho de Bolsonaro, vamos vir para a Bahia. Uma licitação para o serviço de instalação de portas e catracas do BRT de Feira de Santana foi suspensa nesta segunda-feira. Em contato com Bahia Notícias, o secretário de Planejamento Municipal lá da cidade, o Carlos Brito, falou que o fato é meramente administrativo. Foi um fato no edital e que não deve atrasar as obras que aí estão previstas para serem entregues em junho desse ano. O BRT de Feira de Santana até o momento tem 75% das suas obras concluídas e tem como seu maior desafio e atividade mais demorada concluir o terminal do bairro da Pampalona. Falei certo aí, você que acompanha o Bahia Notícias de Feira de Santana. Olha, esse terminal ele espera uma decisão da Justiça para poder ser concluído. O BRT de Feira de Santana é financiado pela Caixa Federal e pelo governo municipal. Ao todo, são cerca de 97 milhões de reais investidos no modal. E a última notícia de hoje vai para você que mora em Salvador. Atenção para quem mora nos bairros de Armação, Boca do Rio, Caminho das Árvores, Costa Azul, Imbuí, parte do Itaigara, parte do Iguatemi, parte da Pituba, Estiepe, Jardim de Alá e Marbeck. Esses bairros que eu acabei de falar vão ter a transmissão de água interrompidas pela Embasa a partir de 5 horas da manhã dessa terça-feira. A Embasa aqui recomenda que vocês racionem água nessa terça-feira para poderem aí ter um bom dia, não faltar água para o almoço, não faltar água para banho. Mais informações você lê lá no site www.bahianoticias.com.br. E agora a gente vai para a parte do nosso live em que a gente interage com vocês e lê os comentários do Facebook. Muito obrigado, Priscila. É Marbac, aqui me sopraram, eu falei o nome do bairro errado, bairro de Marbac. Atenção aí, você que mora em Marbac, vai ter a água, o fornecimento de água interrompido. Eu queria deixar aqui uma boa noite para Nilcide Oxum, G. Lima, Sandra Franca, Geni Teixeira e Indiaxé Souza Vanete. A Edilene Pereira do Nascimento pede um boa noite pro Sítio do Quinto. Boa noite para vocês aí que acompanham o BN na tela. O César Jimenez pergunta quantas férias Moro tem por ano. Então, o juiz já acumula 4 anos sem tirar férias, justamente por estar à frente da Operação Lava Jato. Um boa noite para Mari Rodrigues, para o Fred Santos, para Maria Wanda Silva e para o Newton Ferreira. Pessoal de Maitinga, na Bahia, junto com o Jandiclé Silveira, também está acompanhando aqui o BN na tela de hoje. Quem também está com a gente é a Pojuca e o Newton Ferreira. O Orlando Lima Bispo diz que aceitar dói menos para os petralhas. Já o Raimundo Santana diz que a justiça bandida vai chorar. Não vou concluir seu comentário, Raimundo, por ter uma palavra meio feia aqui. Boa noite para o Isaac Soares e para o Luiz Veloso. O Irlan Santos xinga o juiz Sérgio Moro e diz que ele vai se arrasar porque no final das contas vão descobrir alguma coisa contra o juiz. Uma boa noite também para Isabel Lima, para Jandiclé Silva novamente. Vamos para mais comentários. O Orlando Lima Bispo fala que muitos fascistas, intolerantes e antidemocráticos saindo do armário. Boa noite para o Anderson Santos e para Pati Silva. O problema na internet, não está carregando muitos comentários. Vamos lá, gente. A internet caiu aqui, mas o BN na tela continua vivo, viu? Amanhã a gente volta às 6 horas da tarde e para você ficar muito bem informado, acesse o www.bahianoticias.com.br. Até lá!